Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 31 de janeiro. Supremo Tribunal Federal faz amanhã a sessão solene de abertura do ano judiciário de 2022. A cerimônia vai ser por videoconferência por causa do aumento dos casos de Covid-19. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Polícia Federal diz que presidente Jair Bolsonaro não cometeu prevaricação no caso Covaxin. Procuradoria-Geral da República denuncia o ministro da Educação, Milton Ribeiro, por crime de homofobia. E a partir de 1º de março, todos os tribunais do país devem receber somente processos eletrônicos. O Supremo Tribunal Federal faz amanhã a sessão solene de abertura do ano judiciário. Por causa do aumento de casos de contaminação pela Covid-19 e pela gripe no Distrito Federal, a cerimônia vai ser por videoconferência. A sessão solene de abertura do ano judiciário está marcada para esta terça-feira, às 10 horas da manhã. Como medida de segurança sanitária por causa do agravamento da situação da Covid-19, registrado no último mês, o Supremo Tribunal Federal decidiu retomar o formato telepresencial. E até o fim de fevereiro, todos os julgamentos no plenário e nas turmas vão ser realizados de forma remota. Nas demais competências do STF, caso vejam a necessidade de realizar encontros presenciais, os presidentes das turmas têm autonomia de adotar novos critérios. O mesmo ocorre com as audiências públicas, que poderão ser conduzidas no formato de acordo com as determinações do ministro relator. Estão previstas 39 sessões plenárias no Supremo entre fevereiro e junho deste ano. Na primeira sessão do ano, será retomada a análise dos embargos de declaração na DPF 635, sobre as restrições impostas à realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. Ao longo do semestre, os ministros também vão julgar o referendo da decisão provisória que determinou a exigência de comprovante de vacina para quem vem do exterior. O plenário vai analisar ainda a liminar que suspendeu regras de uma portaria do Ministério do Trabalho e Previdência que proíbe empresas de exigirem comprovante de vacinação na contratação ou na manutenção do emprego. Entre os destaques estão o debate sobre a possibilidade de licença maternidade de 180 dias a servidores públicos que sejam pais solteiros e se um tribunal de segunda instância pode determinar a realização de novo júri caso a absolvição do réu tenha ocorrido em suposta contrariedade a provas apresentadas no processo. E na primeira sessão de julgamento do Supremo, nesta quarta, os ministros devem retomar, entre outros casos, o julgamento que trata das operações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia. Os detalhes com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Olá, e nesta quarta-feira serão retomadas as sessões plenárias da Suprema Corte e na pauta de julgamentos pelo menos 2 processos que tiveram o início do julgamento em 2021. Um deles, a análise de um recurso apresentado contra uma decisão liminar proferida pelo ministro Edson Fachin, que foi referendada pelo plenário da Suprema Corte e que pede a suspensão ou que se determine quais são os limites da suspensão das operações policiais no estado do Rio de Janeiro em tempos de Covid, durante a pandemia causada pela Covid-19. O ministro Edson Fachin ratificou o voto que já havia proferido no plenário virtual no finalzinho do ano de 2021, estabelecendo um adendo ao seu voto para determinar que deve haver a instalação de equipamentos de GPS, tanto nas fardas dos policiais como nas viaturas, e que esse material digital deve ser encaminhado ao Ministério Público, que, por solicitação das vítimas, podem ter acesso a essas ocorrências que foram gravadas. Na ocasião, 15 de dezembro de 2021, foi apresentado também o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que concordou em parte com o voto do ministro relator, inclusive com esses equipamentos afixados tanto nas fardas como nas viaturas dos policiais, mas divergiu em alguns pontos, como, por exemplo, na proibição de realização de busca e apreensão domiciliar em caso de informações anônimas que foram prestadas. O julgamento deve ser retomado na sessão plenária desta quarta-feira, é o primeiro da pauta. Mas ainda está na pauta a possibilidade de retomada de julgamento de um recurso extraordinário em que se discute se, para que haja
demissão em massa de empregados de uma empresa, é preciso que antes tenha havido uma negociação coletiva prévia. 3 ministros já votaram nesse recurso extraordinário, entendendo que não, o ordenamento jurídico brasileiro não tem previsão legal para obrigar a negociação prévia antes da demissão em massa. Mas os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso entendem que sim, essa negociação deve haver em decorrência de tratados internacionais firmados inclusive pelo Brasil. Neste caso, o que se discute é uma demissão em massa de mais de 4.000 funcionários da Embraer em 2009. Outros julgamentos e destaques das pautas do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere no site e na quarta-feira a gente te espera para acompanhar a sessão plenária ao vivo aqui na TV Justiça. E as demais cortes superiores também fazem nesta terça-feira as sessões de abertura do ano judiciário. A sessão do Superior Tribunal Militar será às 9 horas da manhã, a do Tribunal Superior Eleitoral, 1h30 da tarde, e a do Superior Tribunal de Justiça, 2 horas da tarde. Em relatório enviado à vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, a Polícia Federal diz que Jair Bolsonaro não cometeu prevaricação no caso Covaxin. A Polícia Federal encaminhou à ministra Rosa Weber o conteúdo dos processos administrativos repassado pelo Ministério da Saúde e Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. São informações mantidas em sigilo sobre a autorização dada na época para o governo importar a vacina Covaxin. Em julho do ano passado, senadores da CPI da pandemia apresentaram notícia-crime ao Supremo contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, por suposto crime de prevaricação. Na CPI da Covid, o deputado federal Luiz Miranda e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, servidor de carreira do Ministério da Saúde, afirmaram que houve superfaturamento no contrato e que, apesar de alertarem o presidente Jair Bolsonaro, nenhuma medida foi tomada. A Polícia Federal listou as diligências feitas durante a investigação e as pessoas ouvidas, entre elas os irmãos Miranda. Afirmou que não viu necessidade de tomar o depoimento de Bolsonaro por ter concluído que não houve crime. O delegado pontuou: juridicamente, não é dever funcional, decorrente de regra de competência do cargo, a prática de ato de ofício de comunicação de irregularidades pelo presidente da República. É legítimo, por certo, do ponto de vista da opinião pública, esperar que a principal autoridade da República, numa situação como a que foi trazida ao conhecimento deste Supremo Tribunal Federal pelos senadores, manifeste de algum modo um agir. Mas, mesmo assim, na hipótese de omissão, tal conduta se aproximaria mais de uma ausência do cumprimento de um dever cívico, mas não de um desvio de um dever funcional. E concluiu: não está presente o ato de ofício, elemento imprescindível para caracterizar o tipo penal incriminador. Em outras palavras, não há crime a ser apurado. Em novembro do ano passado, a pedido da Polícia Federal, a ministra Rosa Weber prorrogou o prazo de conclusão do inquérito. No relatório encaminhado agora ao Supremo, a PF informou que a investigação não abrange as suspeitas de irregularidades no contrato da Covaxin, cancelado pelo governo em agosto do ano passado. João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus, foi condenado nesta segunda-feira a mais 4 anos de reclusão por violação sexual mediante fraude. O crime ocorreu em agosto de 2018 contra uma mulher. João de Deus foi condenado também a pagar à vítima a indenização por danos morais no valor de R$20 mil. Ele vai poder recorrer em liberdade, mas vai continuar em prisão domiciliar em razão de outro processo. Essa foi a 5ª condenação do médium por crimes sexuais. Somadas, as penas já passam de 100 anos de reclusão. E no próximo bloco, a ministra Rosa Weber suspende decisão que bloqueou valores do Estado do Rio de Janeiro para assegurar crédito decorrente de reclamação trabalhista. Quando eu penso em Constituição, eu penso que a nossa lei fundamental, nossa lei maior, que define os órgãos do nosso país, mas não só isso, define a relação do Estado, como o Estado se relaciona com as pessoas, como as pessoas se relacionam uma com a outra. Ela fixa os direitos da maioria e também garante os direitos da minoria. A ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal no exercício da presidência, suspendeu decisão da 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que bloqueou valores do Estado para assegurar crédito decorrente de reclamação trabalhista.
Ao vivo, o repórter Renato Rosa tem os detalhes para a gente. Oi, Renato. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O estado do Rio de Janeiro apontou que a medida afrontava o entendimento do Supremo de que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de dívidas trabalhistas, ainda que as empresas ou entidades envolvidas tenham créditos a receber do Estado. De acordo com o processo, o Tribunal Superior do Trabalho afastou a responsabilidade subsidiária do Estado do Rio em relação aos créditos devidos ao ex-empregado de uma entidade que prestava serviço para a associação lá do Rio de Janeiro. Na Justiça do Trabalho, já determinou a penhora de valores. Na decisão, a ministra Rosa Weber destacou que o julgamento de ações relacionadas ao tema e que o bloqueio para crédito trabalhista viola princípios constitucionais. William. Obrigado pelas informações, Renato. A Justiça condenou o Estado da Bahia a indenizar um homem que foi preso e espancado por policiais militares. O governo baiano terá que pagar R$100 mil de indenização. A decisão foi por unanimidade. Para o Tribunal de Justiça da Bahia, ficou comprovado que os policiais cometeram abuso de poder e agiram com extrema violência. Os desembargadores destacaram que as agressões provocaram traumas no homem, que perdeu parte da visão e passou a ter crises convulsivas. O caso aconteceu em dezembro de 2007 em Itabuna. Segundo o processo, o homem foi espancado pelos policiais por vaiar, juntamente com os vizinhos, a demora dos bombeiros e da polícia militar para chegar a um incêndio. Os militares só chegaram 2 horas depois do chamado, quando o fogo já tinha sido contido pelos moradores. Em primeira instância, a Justiça determinou uma indenização de R$40 mil, mas o tribunal aumentou o valor para R$100 mil porque considerou as sequelas que foram provocadas pelas agressões. E a Justiça de Ubiratã, no Paraná, determinou que o município não matricule um menino de 7 anos no ensino fundamental e mantenha a criança na educação infantil. Quem tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes. O menino tem autismo. Os pais pediram na justiça que ele continuasse na pré-escola porque ainda tem limitações que o impedem de frequentar o primeiro ano do ensino fundamental. Segundo o juiz Gustavo Gonçalves, os documentos apresentados pelos pais mostram que a criança tem dificuldades no desenvolvimento psicológico, intelectual e social, o que interfere na progressão escolar. Também citou a pandemia de Covid-19, que impossibilitou o ensino presencial. Além disso, o magistrado verificou que os profissionais de saúde que acompanham a criança recomendaram que ela permaneça no ensino infantil este ano. O município recebeu prazo de 15 dias para matricular o menino. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, concedeu liminar e nomeou a Vara de Falências de São Paulo para decidir a execução trabalhista contra a Livraria Cultura. No conflito de competência, a Livraria Cultura questionou a decisão da 15ª Vara do Trabalho de Fortaleza, que determinou a liberação de depósitos recursais feitos pela empresa em sede de reclamação trabalhista, ajuizada por uma vendedora demitida por justa causa. A defesa alegou que a decisão contestada foi proferida à revelia do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores e homologado pelo juízo da recuperação. O ministro Jorge Mussi, ao suspender a execução contra a Livraria Cultura em trâmite na Justiça do Trabalho do Ceará e determinar que as medidas urgentes no processo trabalhista sejam apreciadas pela Justiça de São Paulo, onde tramita o pedido de recuperação judicial da livraria, explicou que o STJ tem jurisprudência no sentido de que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a vigência do Decreto-Lei 7.661, de 1945, quanto após a edição da Lei 11.101, de 2005, devem ser realizados pelo Juízo Universal da Recuperação. Com base em precedentes do STJ, o presidente em exercício também assinalou que compete ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar a respeito da destinação dos depósitos recursais realizados em reclamações trabalhistas, mesmo em momento anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação. O mérito do conflito de competência será analisado pela segunda sessão, sob relatoria do ministro Raul Araújo.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, participou como observador nas eleições legislativas de Portugal neste último domingo. Os deputados eleitos vão compor a Assembleia da República e determinar quem será o próximo primeiro-ministro. O Partido Socialista do atual primeiro-ministro foi o grande vencedor da votação, apesar das pesquisas indicarem um empate técnico. O presidente do TSE chamou atenção para o fato de que, mesmo com resultado surpreendente, ninguém questionou a integridade das eleições. Representações, reclamações e pedidos de direito de resposta só poderão ser protocolados por partidos políticos, coligações, federações partidárias e candidatos, conforme decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Para fazer a regra das eleições 2022, que trata sobre representações, reclamações e pedidos de direito de resposta, o Tribunal Superior Eleitoral realizou uma audiência pública. Após o debate, o TSE decidiu fazer algumas mudanças para a votação deste ano. Ao apresentar ações desse tipo, advogados e Ministério Público devem identificar as partes envolvidas e informar os endereços para citação. Os partidos que formam as coligações ou federações também devem ser identificados nos processos. Para este ano, também vai ser possível anexar imagens, áudios e vídeos de propagandas impugnadas. No caso de postagens na internet, a decisão deve indicar um prazo adequado para a remoção do conteúdo, sempre maior que 24 horas. A sentença também precisa ter o endereço eletrônico da postagem. Federações, coligações, partidos, candidatas e candidatos podem pedir direito de resposta desde a realização das convenções partidárias, permitidas a partir de 20 de julho. Representações sobre distribuição de material eleitoral no local de votação também podem ser protocoladas até 48 horas após a eleição. A resolução também determina que dia 20 de julho é a data final para as emissoras de rádio e de televisão e os demais veículos de comunicação, inclusive os provedores de aplicações de internet, informarem à Justiça Eleitoral um representante legal com endereços de correspondência e e-mail. Também deve ser indicado um número de celular que tem aplicativo de mensagens instantâneas. Você pode conferir a íntegra da resolução no site tse.jus.br. O Conselho Nacional de Justiça lançou um manual que aborda a atuação judiciária de custódia de grávidas e responsáveis por menores e pessoas com deficiência. Há 4 anos, o Supremo Tribunal Federal determinou a substituição da prisão preventiva no caso de mães e cuidadoras, alcançando também adolescentes grávidas em cumprimento de medida socioeducativa. No ano passado, o CNJ editou a Resolução 369, que estabelece procedimentos para alterar a privação de liberdade de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência. No início da pandemia, o Executivo Federal identificou que 12.821 mulheres presas tinham filhos menores de 12 anos. Os dados não fazem separação do tipo de prisão, se cautelar, provisória ou cumprimento de pena. Também não há informações recentes sobre o sistema socioeducativo e sobre pais e cuidadores. Pensando numa forma de obter esses dados e buscar um retrato otimizado sobre esse público que precisa de um olhar diferenciado do judiciário, o Conselho Nacional de Justiça elaborou um manual que orienta autoridades judiciárias a identificar e documentar informações, além de listar elementos para facilitar a tomada de decisão, incluindo propostas de entrevista às pessoas custodiadas. O manual é dividido em 5 capítulos e tem como base a Resolução 369 do CNJ. Ele traz, por exemplo, as razões para a substituição ou não decretação da prisão provisória de adultos, bem como a da não internação de adolescentes e jovens integrantes do grupo. Também aborda como a autoridade judiciária deve proceder para identificar e documentar o público beneficiário da resolução e elenca elementos para facilitar a tomada de decisão judicial nesses casos. Para garantir mais transparência no monitoramento de dados disponíveis, inclusive frequência de atualização e interação entre os números, o CNJ lançará em breve o painel de monitoramento da Resolução 369. O manual completo está disponível no site do CNJ. E a seguir, Procuradoria-Geral da República denuncia ministro da Educação, Milton Ribeiro, por crime de homofobia.
Quando pensamos em Constituição, estamos falando de normas primordiais para a formação do Estado. E no caso brasileiro, a nossa Constituição Federal, além das questões de delimitação dos poderes do Estado, ela também traz diversos direitos e garantias fundamentais. O que é primordial para nós, jurisdicionados. Procuradoria-Geral da República denuncia o ministro da Educação, Milton Ribeiro, por crime de homofobia. Os detalhes com a repórter Marta Ferreira. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. As declarações foram dadas durante uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo em setembro de 2020. O ministro da Educação relacionou a homossexualidade a famílias desajustadas e disse que adolescentes estavam optando por ser gay. Essa denúncia foi baseada em entendimento firmado pelo plenário do STF em 2019, que equipara o crime de homofobia ao crime de racismo, em que a pena varia de 1 a 3 anos. Na denúncia, o vice-procurador ainda falou que o ministro da Educação se recusou a fazer acordo com o MPF. Agora, cabe ao plenário decidir se aceita ou não a denúncia e assim fazer com que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, se torne réu. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli. William. Obrigado, Marta. O Superior Tribunal de Justiça manteve as medidas cautelares contra policiais civis acusados de integrar uma organização criminosa no Ceará. No exercício da presidência, o vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, indeferiu pedidos liminares formulados por 3 policiais civis para que fossem revogadas medidas cautelares de afastamento funcional, comparecimento mensal em juízo, proibição de sair da comarca e recolhimento domiciliar noturno. Os policiais foram denunciados por diversos crimes, tendo em comum as acusações de tortura e participação em organização criminosa. Alguns dos acusados também respondem por tráfico de drogas, peculato, falso testemunho e fraude processual. O grupo foi desarticulado em 2017 pela Operação Vereda Sombria, deflagrada pela Polícia Federal. De acordo com o Ministério Público do Ceará, os inspetores escolhiam pessoas envolvidas com o tráfico para torturá-las e extorquí-las, e assim conseguiam realizar grandes apreensões de drogas, que traziam notoriedade aos delegados e, ao mesmo tempo, apropriavam-se de dinheiro, armas e drogas que eram revendidas depois pelos agentes. Os habeas corpus impetrados no Tribunal de Justiça do Ceará foram concedidos para revogar o monitoramento eletrônico dos 3 denunciados, mas a Corte manteve as demais medidas cautelares. No recurso dirigido ao STJ, as defesas alegaram ausência de fundamentação e contemporaneidade, mas, segundo o ministro Jorge Mussi, os pedidos dos policiais não se enquadram nas hipóteses previstas para a concessão de tutela de urgência durante o plantão judiciário. Além disso, segundo o ministro, o TJ do Ceará apontou que os acusados continuavam atuando ou tendo influência nos respectivos órgãos, circunstância que oferecia perigo real ao cumprimento da lei penal. O mérito dos recursos será analisado pela 6ª turma, sob a relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região começou o ano com quase 90% dos processos digitalizados. Em setembro do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça determinou que, a partir de 1º de março deste ano, todos os tribunais do Brasil devem receber somente processos eletrônicos. Até 31 de dezembro de 2021, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região já tinha ultrapassado a marca de 240 mil processos digitalizados, o que significa dizer que 88,96% dos processos que tramitam em segunda instância estão em formato digital. Em setembro de 2021, o Conselho Nacional de Justiça determinou que, a partir de 1º de março, todos os tribunais brasileiros deverão receber somente processos eletrônicos. Os documentos físicos só serão aceitos, por exemplo, em casos de impossibilidade técnica eventual ou urgência comprovada. A ideia do CNJ é que, a partir de março, o Judiciário trabalhe exclusivamente com ações eletrônicas. Pensando nisso, o TRF atuou para dar maior agilidade às digitalizações
e agora falta pouco mais de 11% para concluir o trabalho. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.